tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? A mim e ao Inicialmente, agradecer imensamente o senhor ter aceito o nosso convite de participar dessa live. A Faculdade Católica está promovendo uma série de lives aí acerca dos mais diversos temas relativos, inclusive, à pandemia. No momento como a gente está vivendo agora, de muitas incertezas, principalmente na seara trabalhista, essas lives estão sendo de grande ajuda para todos nós. E fica aqui o agradecimento do Núcleo de Prática Jurídica, Faculdade Católica Dom Orione, pela sua gentileza em participar dessa live. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, o pessoal do Tocantins. Inclusive eu ia fazer uma palestra aí, né, agora no mês de maio, e teve que cancelar, não teve jeito, mas aí eu acho que ainda vou conseguir conhecer o Tocantins. Eu queria inicialmente, enquanto o pessoal está entrando, fazer uma breve leitura do currículo do senhor. Se tiver alguma coisa em desconformidade, o senhor me diga, tá ok? Pois não. Vamos lá. Dr. José Cairo Júnior possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestrado em Direitos Sociais pela Universidade Castilla-La Mancha. Atualmente é juiz do trabalho, integrante do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, titular da 3ª Vara do Trabalho de Ilhéus, Bahia. Confere? Confere. Isso aí. Continuando aqui, professor assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado, atuando principalmente nos seguintes temas: acidente de trabalho, processo de trabalho, contrato de trabalho, doença ocupacional e direito do trabalho. Autor de diversos trabalhos científicos na área jurídico-laboral, destacando-se o curso de Direito do Trabalho, curso de Direito Processual do Trabalho e o acidente de trabalho e responsabilidade civil do empregador. Inclusive, o senhor é seguido por todos os nossos alunos na cadeira de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, porque a Faculdade Católica tem a sua doutrina, as suas doutrinas como referência na nossa biblioteca. Então, isso já demonstra a admiração que nós temos por todo o trabalho do senhor, doutor. Eu fico muito feliz em saber disso, que nossa obra está chegando tão longe aí no Tocantins. Muito bom saber disso. Com certeza. Uma obra fabulosa. Sou suspeita. Inclusive, os temas aqui que o senhor tem maior afinidade, por coincidência, são os temas que eu mais também sou apaixonada. De acidente de trabalho, doença ocupacional, a responsabilidade civil. Inclusive, quero saudar os nossos alunos de responsabilidade civil, né, que estão também nos assistindo aqui, tá bom? Professor, o nosso tema hoje é sobre a MP 927 e 936, tá certo? E a gente, como antes eu troquei uma ideia com o senhor, não tem como a gente falar da 927 e da 936 sem a gente passar, né, por uma portaria recentíssima, agora de 22 de abril. Então, se o senhor me permite, eu vou fazer uma introdução rápida com relação ao objeto da 936 e provocando o senhor nos pontos, assim, para a gente ir passeando na nossa live hoje. Pode ser? Pronto. Ótimo. Maravilha. Fechou. Sim. Então, vamos lá. Bom, inúmeras medidas provisórias, como todos aqui sabem, estão sendo editadas nesse período de pandemia e o que ganha um protagonismo muito grande é a 936 e a 927. Mas essas duas MPs, elas são provenientes da MP 6 de 2020, cujo bem maior tutelado foi a vida, certo? Bom, e fazendo um recorte da 936, qual é o objeto principal da 936, né? A 936 autorizou 3 medidas. A primeira, a redução do salário proporcional à jornada, mediante ajuste prévio entre patrão e empregado. A outra, suspensão do contrato de trabalho, desde que ajustado entre empregado e empregador. E a terceira, suspensão do contrato para a realização de curso em prazos diversos daqueles previstos no 476A, sem exigência de norma coletiva e ajuste expresso. Porém, professor, muitas dúvidas param com relação à efetivação dessas MPs. E a gente se deparou agora na semana passada, 22 de abril, semana passada, acho que foi? Foi. Um pouco perdido, assim, né? Com relação Retrasada. ao tempo, retrasada.
Exatamente, que foi a portaria 10.486 de 22 de abril de 2020. Que essa portaria, ela editou as normas relativas ao processamento, ao pagamento do benefício emergencial batizado nessa portaria de bem. Né? Então, quando a gente falar na live bem, é o benefício emergencial. Isso. Certo? Bom, inicialmente, professor, eu gostaria de saber do senhor a leitura que o senhor fez dessa portaria, principalmente com relação à eventual inconstitucionalidade ou não, e alcance dessa portaria. O que a gente observa é que essas medidas provisórias, não só essa, como outras também que foram editadas agora nesse período, elas foram feitas com certa urgência. E elas não têm aquela característica do projeto de lei que vem sendo maturado aos poucos, discutido no Congresso, pelos senadores, pelos deputados, corrigindo os eventuais erros. Então, elas foram feitas assim do dia para a noite. E como tudo aquilo que é feito de forma muito rápida, deixa alguns, digamos assim, alguns defeitos, algumas lacunas muito maiores do que aquelas que a gente observa nas normas de maneira geral. As normas que são feitas tradicionalmente já deixam esses defeitos que cabe a nós, os aplicadores do direito, fazer a complementação. Mas nessas medidas provisórias, elas foram feitas muito rápidas. Então, elas têm essa característica negativa muito maior. Então, muitas dessas perguntas que a gente vem respondendo ao longo desse período da vigência da MP são mais opiniões pessoais, mesmo porque o Poder Judiciário não teve nem tempo ainda de apreciar muitas dessas medidas, porque muito rápido. Então, logo após a medida provisória, teve a portaria, a qual você mencionou, que procurou, de certa forma, preencher essas lacunas, mas essas normas elas são vinculadas primeiro à Constituição Federal e depois à própria medida provisória. Então, assim, em uma primeira leitura, eu não observei inconstitucionalidade, mas pode ser que tenha algo por trás, algo escondido. E se você for observar bem, se você for aplicar, digamos assim, a essência da Constituição e considerar que é possível você encontrar inconstitucionalidade em relação aos próprios princípios, qualquer coisa você pode considerar como inconstitucional. Basta dizer que nós temos o princípio geral da dignidade da pessoa humana. Aí você pode dizer, esse dispositivo aqui não atende ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ou então nós temos o princípio da igualdade. Esse dispositivo aqui não fere o princípio da igualdade e por aí vai. Então é possível a gente encontrar eventuais inconstitucionalidades nesses dispositivos em relação a esses princípios gerais que estão na própria Constituição. Mas a gente pode começar a comentar alguns dispositivos específicos para tirar algumas dúvidas e ver. Eu vou abordar com o senhor. Inclusive, o senhor falando de princípios, eu lembrei de alguns princípios que estão sendo muito aventados nesse período de pandemia para contrapor com alguns princípios. Então, a gente está tendo assim uma disputa de princípios aí para ver quem é que tem mais força. Por exemplo, eu já ouvi falar muito do princípio da derrotabilidade das normas, né? Princípio da proporcionalidade, para sopesar com alguns argumentos, né, de outro extremo, né? E por aí vai. O princípio da proporcionalidade, da ponderação, ele sempre foi muito usado e agora vai ser usado mais ainda. A grande dificuldade é que, para você encontrar o resultado útil do conflito de dois princípios constitucionais, você só vai encontrar naquele caso concreto. E aqui o caso concreto ele vai ser também diverso de um caso concreto que teve antes da pandemia. Então, o mesmo caso concreto hoje, ele pode ser tratado de forma diversa do que era tratado antigamente. Com certeza. A gente já viu uma dificuldade na aplicação da ponderação, porque ela variava muito de acordo com o sujeito que estava aplicando. Então, não era muito raro você encontrar dois teóricos do direito aplicando o mesmo caso concreto, princípios diversos, porque fazendo interpretações diferentes, entendendo que naquela situação concreta valia mais tal princípio do que o outro. E agora, digamos assim, agravou mais essa dificuldade justamente por nós estamos vivendo nesse momento em uma situação de exceção. O senhor prevê aí que nós vamos ter uma pandemia de reclamações trabalhistas, doutor?
Ó, todo mundo está falando isso, que a gente vai ter, mas eu sou o contrário. Eu acho que não vai ter. É? Pelo menos inicialmente, nós não vamos ter essas ações, mesmo porque as pessoas estão em isolamento, pelo menos a maioria delas. Tá? E isso dificulta a locomoção do interessado, a procura de um advogado. E eu posso afirmar isso com mais certeza pelos números. Eu fiz até uma postagem na minha rede social de que, no caso do nosso tribunal aqui da Bahia, nós tivemos uma redução de 40 e poucos por cento do número de processos no mês de abril de 2020, comparando com o mês de abril de 2019. E olhe que abril de 2019 já tinha sido muito inferior a abril de 2017, por conta dos efeitos da reforma trabalhista. Então, nesse primeiro mês de abril, houve redução de 40%. O mês de maio, no meu entendimento, também vai ter essa redução, vai continuar tendo, até junho, julho, até voltar à nossa normalidade. A partir do retorno da normalidade, é que a gente vai avaliar se vai haver uma grande quantidade de processos por conta dessa pandemia, porque a gente tem que analisar uma outra situação, que é uma situação concreta. A situação simplesmente de empresas fechadas. Empresas que não têm mais patrimônio, ou de alguns empregados que foram despedidos e que em uma situação normal ajuizariam uma reclamação trabalhista, mas esses empregados eles vão guardar ainda a esperança de serem recontratados. E se eles têm essa esperança de ser recontratados, eles não vão ajuizar uma reclamação trabalhista, principalmente se nessa despedida anterior eles receberam todos os seus direitos trabalhistas. Sim. Então, é uma avaliação, mas é uma avaliação mais com base assim, no achismo. Eu posso afirmar com certeza que abril e maio vai ser de decréscimo. Agora, a partir de julho em diante, a gente não sabe o que vai acontecer. O meu achismo é esse. Depois vou confirmar no final do ano se meu achismo foi correto ou não. Muito bem. Quero cumprimentar todos os advogados. Os advogados estão entrando. Então, assim, são muitos advogados, advogadas, empresários também que estão nos assistindo, os alunos da Faculdade Católica e também os meus amigos da Tatiana, da Associação dos Advogados Trabalhistas do Tocantins. Um abraço à Tati, essa associação a qual eu pertenço e tenho muito orgulho de fazer parte da diretoria. Bom, professor, inicialmente eu queria saber do senhor sobre o artigo 4º da Portaria 10.486, porque ela excluiu algumas pessoas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho acerca dessa exclusão, se a portaria andou bem ou não. Eu podia, assim, só exemplificar para o senhor algumas dessas exclusões aqui. Por exemplo, as pessoas que acumulam cargo público juntamente com cargo privado. Exemplo, por exemplo, de um juiz de trabalho que leciona numa faculdade privada. Né? Estariam, pela dicção aqui da portaria, excluídos aí do benefício. O que o senhor achou, por exemplo, dessa exclusão, como também a exclusão dos aposentados, enfim? Eu acho que o legislador, no caso, foi o presidente da República, claro, apoiado pelos seus ministros, no entendimento deles, eles quiseram preservar ao menos uma renda mínima. E no caso dessas pessoas que estão excluídas, tem um inciso aí que não é o caso não, mas nos principais, que é a pessoa que já recebe benefício do previdenciário, aquelas pessoas que têm um emprego público, cargo ou função, elas já têm uma fonte de renda garantida, e essa fonte de renda garantida ela não vai sofrer redução. Como poderia acontecer com... Aí você poderia argumentar, mas você tem 2 vínculos privados, você pode receber o benefício dos 2 vínculos privados. Só que esses 2 vínculos privados, eles fatalmente vão, na maioria dos casos, vai ter uma redução. Se for uma redução de jornada, ou se a pessoa tem uma remuneração muito alta, o benefício emergencial ele não vai cobrir toda a remuneração. E no caso do servidor público e do beneficiário da Previdência Social, esses rendimentos que eles possuem, eles não vão sofrer redução, pelo menos por enquanto, né? Diga-se de passagem, porque a onda do... Eu chamo assim que esse movimento terão 4 ondas. A primeira onda é o vírus mesmo, a doença. A segunda onda é a crise econômica. A terceira onda é a crise do Estado na arrecadação. E uma quarta onda é a crise nos serviços públicos. E eu acho que vai atingir o servidor público também. Mas, por enquanto,
na visão dessa medida provisória, que vai ter 2 ou 3 meses de aplicação na prática, eles quiseram, assim, preservar pelo menos o rendimento mínimo de pessoas que não têm nenhum, digamos assim, nenhum vínculo com o Estado, seja ele por meio da Previdência Social. Então, eu acho que esse foi o que eles imaginaram. Tá? Um dos excluídos aí pela dicção da portaria foram os admitidos após 1º de abril, né? E esse, em particular, eu entendi assim que eu olhei com bastante preocupação. Vou explicar por quê. Porque apesar de nós estarmos assim, estão falando que travou o quê, pessoal? Estão ouvindo aí? Tá bom o som? Dá um oizinho aí, dá um ok. Aqui pra mim tá normal, professor. O senhor também? Mas quando eu começo a falar, tem um eco mesmo, não sei se é o meu. Eu vou baixar aqui o som para ver Tá. se as pessoas estão reclamando da altura. Falando que tá normal, tá normal. Professor, tá normal. Ótimo. Certo. Vocês vão falando aí se tá bom, se o som não tá legal, se travar, tá? Professor, eu fiquei muito preocupada e confesso que eu não entendi por que na exclusão são aquelas pessoas que foram admitidas após 1º de abril. E eu vou passar uma situação até prática para o senhor. Apesar de nós estarmos passando por um momento de muitas demissões, a gente tem que analisar que algumas admissões estão sendo feitas, principalmente quando a gente fala de pessoas de grupo de risco. Então, vamos imaginar que a empresa suspende um empregado que é grupo de risco, ou até mesmo dispensa um empregado que está em grupo de risco. Eu tenho que admitir uma pessoa. Vamos imaginar que essa admissão seja após 1º de abril. Né? A gente pode exemplificar, por exemplo, uma pessoa da área da saúde, né? Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, que está sendo admitido após 1º de abril. E a portaria excluiu essas pessoas. Nesse ponto, achei que a portaria, assim, não entendi o tom da portaria, professor. Eu imagino, a gente fica sempre imaginando, né? A gente fica... Aí vamos observando aí se está tendo um eco aí, que eu estou ouvindo meu eco também, mas aí eu não sei como consertar. Mas é o seguinte, veja, essa medida provisória, ela veio para, digamos assim, remediar uma situação de surpresa, tá? Mesmo todo mundo sabendo que teve os efeitos na China e que teve na Itália e na Europa, eu mesmo não acreditava que chegaria aqui com essa força, tá? E então foi algo que veio meio que de surpresa e a medida provisória procurou remediar essa situação que já estava posta. Então eu tenho uma empresa com 100 empregados, então estou em uma situação em que meu estabelecimento está fechado e eu não tenho outra solução. Ou despeço os funcionários ou eles vão ficar lá sem receber. Então veio a medida provisória e concedeu esse benefício emergencial para ver se remedia essa situação. Então, remediar uma situação que já estava posta. Mas a partir do momento em que você, empresário, vai contratar uma pessoa nesse estado de emergência, você tem como administrar os seus riscos. Então, é questão de administração de risco. Aí você vai admitir uma pessoa, aí você tem que pensar, será que o que vai acontecer com essa pessoa? Eu posso depois suspender o contrato dela? Se eu não posso suspender, como é o caso agora, então eu acho que eu não vou contratar. Então, não tem um elemento surpresa. Esse seria o efeito legal, mas ainda tem o efeito por trás disso, que são as fraudes, que também eu acho que pretendeu... a gente sabe que tem pessoas, né, no nosso país e no mundo todo que frauda. A gente viu aqueles casos das pessoas que lançaram sites para arrecadar os dados das pessoas para pegar o benefício, o auxílio emergencial. Tá? Então tem pessoa que faz tudo. Então a gente sabe que tem empresas, maus empregados que poderiam simular aí uma contratação. Eu não tenho empregado. O que você faz? Eu vou contratar você e depois eu suspendo o seu contrato. E aí quem vai pagar você é o governo. Entendeu? Eu vou ficar sem ônus. Então, esses dois aspectos eu acho que prevaleceu. Eu acho que a gente tem que pensar assim, também na seguinte possibilidade. O empresário que queira admitir, nesse caso, algum empregado, num primeiro momento vai falar assim, não, eu estou fora da portaria, mas nada impede que ele faça um acordo coletivo, não é? Porque aí valida e
o benefício, esse empregado ele já automaticamente pode gozar do benefício. Eu fiz essa interpretação também, porque não proíbe, ele fala acordo, né? Individual, ele não fala a convenção. Então a gente dá um jeitinho também. Legal, exato. Dá um jeitinho. Nesse caso é um jeito legal. Mas eu avaliei assim, ó, é uma gestão de risco e agora você sabe que tem esse risco e aí você aceita ou não o risco. Né? Sim. Professor, eu queria agora passear no artigo 4º do senhor da mesma portaria. O artigo 4º, parágrafo 3º, ela alcançou os empregados do artigo 62, porque a gente estava discutindo demais se os empregados, lá no 936, se os empregados da 62 estariam inseridos ou não. E se sim, por exemplo, só para esclarecer, os empregados 62 são aqueles empregados como teletrabalhador, os empregados que não têm controle de horário, tá? Então, assim, na 936 a gente estava numa dúvida. Como é que vai se dar os acordos individuais para fins de benefício desses empregados? E a portaria veio e esclareceu, dizendo que esses empregados 62 estão alcançados. Aí vem a minha pergunta para o senhor. Está inserido teletrabalho, gerente, empregado em confiança e tudo mais. Um recorte com relação ao teletrabalho. Eu posso fazer um acordo individual de redução de horário de trabalho para um teletrabalhador, mas esse teletrabalhador, como que ficaria a questão do controle de jornada? Ainda assim seria necessário controle de jornada? Porque o empregador ele pode ficar na seguinte dúvida, né? Porque o momento é de muita indagação. Eu coloco meu trabalhador em telejornada, certo? Ele vai trabalhar na casa dele. Eu já não controlava o horário dele aqui na minha empresa. Na casa dele, com mais razão. Mas ele pode entrar com uma reclamatória posteriormente pedindo pagamento de horas extras? Se sim, como que seria distribuído o ônus da prova aí? Seria do empregador em provar que o empregado não fez ou o empregado provar que fez a hora extra? Quando saiu logo a 936, várias pessoas surgiram com essa dúvida também. E à primeira vista a gente achou que não poderia aplicar, depois a gente começou a entender que sim e procurou descobrir algumas metodologias que poderiam ser utilizadas para que os empregados, nessa situação que não tem jornada controlada, também recebessem o benefício emergencial. Mas, de fato, se a pessoa tem uma jornada não controlada, eu ia já falar descontrolada, né? Uma jornada não controlada... Ultimamente a gente está numa jornada bem descontrolada. As mulheres, viu? Tem uma filha que está fazendo aula online. Se você tem uma jornada de 40, você diminui para 20. Mas se você não tem jornada de nenhuma, como é que você vai proporcionalizar algo que não existe? Isso. Aí veio a seguinte ideia. No caso do teletrabalhador, a gente pensou em duas possibilidades. Se for o caso do teletrabalhador, para que ele possa receber esse benefício, o empregador poderia determinar o retorno dele para a atividade presencial. E na 927 prevê isso expressamente, inclusive dispensando a própria aceitação do teletrabalhador. Ou seja, você traria ele de teletrabalhador para trabalhador presencial, aí ele sairia da exceção do 62 e aí você reduziria. A outra possibilidade que a gente pensou e alcança os demais, como os próprios gerentes, os vendedores externos, quem trabalha com produtividade, é você reduzir não a jornada diária, mas sim os próprios dias de trabalho. Então, digamos que a pessoa trabalha 6 dias, de segunda a sábado. Então, você quer reduzir 50% a jornada dele, aí ele vai trabalhar segunda, quarta e sexta. Então, seria uma forma de você conseguir aí aplicar esse dispositivo para as pessoas que não têm jornada controlada e que veio depois a ser regulamentada pela essa portaria. Então, nesse acordo individual, eu posso colocar não os dias que ele vai trabalhar, mas a hora, a carga horária semanal. Não, ao contrário. Você não colocaria a carga horária semanal. Você não colocaria de 44 para 22, para diminuir 50%. Você proporcionalizaria os dias de trabalho da semana. Então, 2 dias por semana, 1 dia por semana, 4 dias por semana. E não a jornada diária, porque a jornada diária ele não tem. Mas ele tem dias de trabalho. Ah, perfeito. Muito bom.
Tá. E ainda a gente, ainda na portaria, o artigo 5º, seus parágrafos esclareceram, graças a Deus, como que se daria a base de cálculos para fins de concessão do benefício, né, professor? Eu queria saber do senhor, na sua opinião, quais os benefícios devem estar, quais benefícios estão excluídos e quais estão mantidos? Por exemplo, vou citar aqui alguns. Vale transporte, vale alimentação, auxílio alimentação, gorjeta, produtividade, periculosidade, insalubridade, enfim. Desses todos, desse universo todo aí, dessas gorduras que vão ser inseridas dentro do salário base. O que o senhor entende que está inserido para fins de comunicação ao Ministério da Economia e qual está excluído? Pela leitura da norma, o que a gente acha que ela focou mais foi no que eles chamam de benefícios, certo? Inclusive, essa parte aí do dispositivo, se você for ler lá no 476A, tem a mesma redação. Mas, na verdade, não são benefícios. Tecnicamente, a gente não chama de benefício. Isso aí são, digamos assim, utilidades que são concedidas pela empresa. Essas utilidades, elas podem ser salariais e não salariais, tá? Agora, a regra geral em uma situação de suspensão de contrato de trabalho é de suspender todas as utilidades. Digamos assim, você suspendeu o contrato de trabalho. Então, vamos dar o exemplo do Vale Transporte. O Vale Transporte, ele é utilizado para você se deslocar da residência para o local de trabalho e vice-versa. E o empregado só pode utilizar o Vale Transporte nesse itinerário. Inclusive, a própria lei diz que se o empregado não fizer isso e utilizar o Vale Transporte para outro objetivo, a hipótese é de justa causa. Então, nesse caso, se suspende o contrato de trabalho, não há que se falar em deslocamento. E automaticamente esse benefício, que é uma utilidade não salarial conforme a lei, ele não será pago. Os benefícios salariais, ou seja, que a gente chama de complementos salariais, eles são todos devidos, assim, eles vão incluir a base de cálculo. Mas eles, digamos assim, vão ser observados para a questão de você proporcionalizá-los. Digamos, você recebe R$1.000, 1.054, né, 1.045, quanto salário mínimo? 1.054, não é isso? Salário mínimo? 1.045. 1.045 e recebe adicional de salubridade de 30%, 300 e poucos reais. Então você recebe 1.300 e alguma coisa. Então, se for reduzir o seu salário, a proporcionalidade vai englobar também o adicional de salubridade. Porque é uma parcela salarial. Tem um caráter salarial. Então, tudo isso que compõe o salário tem que ser observado. Horas extras, por exemplo, também deve ser observada pela média. Você vai calcular com base nos 3 últimos salários. Por que eu falo 3? Porque o seguro-desemprego ele utiliza essa média de 3, e não de ano. Isso. Então, o próprio seguro-desemprego, quando ele é calculado observando também essas parcelas de natureza salarial e quando são variáveis pelos últimos 3 meses. Então, verbas de natureza salarial são mantidas para efeito de cálculo. Agora, benefício, que são utilidades que não são pagos em dinheiro, é que surge aquela dúvida. E aí a gente estabeleceu uma regra geral para você verificar em cada caso se cabe ou não. Então, no Vale Transporte a gente já definiu. Então, qual é o critério? O critério é se o deslocamento elimina a causa, então ele não é devido. Ou seja, se o benefício que é concedido pelo empregador, ele tem como causa o trabalho efetivo, se não há trabalho efetivo, não há necessidade de você manter. Entretanto, se esse benefício ele não tem relação com o trabalho efetivo, a empresa tem a obrigação de manter, como determina a medida provisória. Veja bem, a medida provisória fala em todos, mas esses todos não são todos, porque a gente acabou de ver que o Vale Transporte não é devido, certo? Vamos dar o exemplo do plano de saúde. O plano de saúde ele não tem relação nenhuma com o fato do empregado ir trabalhar ou não. Então, ele continua sendo devido. Vamos passar para outro exemplo que é um pouco mais complexo. No caso do auxílio alimentação, ele é devido ou não? Vai depender muito da fonte obrigacional. O que determina o cumprimento por parte do empregador, já que a lei não obriga a empresa a conceder esse benefício. O que obriga? É uma convenção coletiva, um acordo coletivo ou a própria empresa que se auto-obriga.
Então, se for uma convenção coletiva, você vai ter que investigar lá se a convenção coletiva estabeleceu uma causa, ou vinculou alguma causa para conceder o auxílio alimentação. Eu vejo em algumas convenções ou acordos coletivos que ela vincula à efetiva prestação de serviço. Porque ela diz, será devido o auxílio alimentação por cada dia de trabalho no valor de R$10, digamos, dê um exemplo. Então, por cada dia de trabalho. Então, se não há trabalho, não haveria necessidade do pagamento do auxílio alimentação. Essa foi a explicação mais convincente, assim, completa que eu recebi, graças a Deus, até hoje. Obrigada, viu, doutor? Ainda bem, né? Nossa, não, o senhor tirou assim, um peso das minhas costas, porque a gente realmente, assim, a gente ouve várias vertentes, mas o senhor conseguiu, assim, contextualizar com muita naturalidade. Então, a questão toda é a relação que tem com o trabalho. Se tem a relação com o trabalho, é devido. Porque existem até alguns autores que entendem que o auxílio alimentação, como ele não é digamos assim, uma verba obrigatória para a empresa, então ela seria devida para o trabalhador não necessitar retornar para a sua residência. Perfeito. Porque por conta da dificuldade de transporte, Isso. da distância. Então, ele seria necessário para o trabalho. Excelente. Tá? E não pelo trabalho. Então, se o trabalho é eliminado, tudo que é para o trabalho deixa de ser devido. Quando ele é pelo trabalho, aí não, ele continua sendo devido. Pronto, nossos alunos anotem isso daí, que isso é colinha, viu, gente? Para o trabalho é devido, pelo trabalho não é devido. Pronto, perfeito. Ainda na portaria, doutor, eu li o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1º, vou ler rapidinho, para contextualizar o senhor. O empregado com o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos, aí menciona, para usar o benefício, no valor de 3 parcelas mensais, R$600. Aí no parágrafo 2º, ele diz o seguinte: será considerado apto a receber o benefício o empregado com contrato de trabalho intermitente celebrado até 1º de abril de 2020, independente de, inciso 1, se encontrar em período de inatividade. Aí vem a minha pergunta. O intermitente recebendo benefício, então ele está em atividade, ele pode ser convocado para trabalhar pelo empregador? A medida provisória ela fala que é incompatível a percepção do benefício emergencial com a prestação de serviço. Mas, para explicar melhor essa questão do intermitente, vou dar uma dica aqui. O governo está imaginando como iria tratar essas questões, e aí depois alguém deve ter falado lá, e o intermitente, a gente vai fazer o quê? Exatamente, tá? Porque ficou um limbo, né? O intermitente, aí eles pegaram e igualaram o intermitente a um trabalhador informal. E ele era antes um trabalhador informal, não lembra? O intermitente? Era. A regulamentação do intermitente foi justamente para disciplinar, para legalizar a prestação de serviço daquelas pessoas que chamavam de fazer um bico, não é isso? Isso. Então, e essas pessoas que continuam fazendo bico, mas informalmente, eles têm direito ao auxílio emergencial. E, na verdade, o intermitente, ele vai ter direito a esse mesmo auxílio, só com outro nome, que é o benefício emergencial. Tanto é verdade que o valor do benefício emergencial do intermitente é de R$600 e ele tem direito por 3 meses. Ao passo que a suspensão do contrato de trabalho dos empregados só pode ocorrer por 2 meses. Então, você verifica que ele quis dizer assim, o intermitente, ou ele vai receber como auxílio emergencial, ou ele vai receber como benefício emergencial. Porque se ele não tivesse previsto isso, o que ia acontecer? O intermitente ia tentar receber o auxílio e não ia conseguir porque ele está formalmente contratado. Mas não estava trabalhando. Entendi. Entendeu? Então vamos dar um jeito aqui para o intermitente. Perfeito, muito bom. Professor, muito também está se falando com relação à força maior. Se nesse momento de pandemia a gente estaria aí enquadrado numa força maior com a possibilidade da empresa demitir seus funcionários, né? Primeiro, eu queria que o senhor nos dissesse se o senhor entende que sim ou que não, e imaginar uma seguinte situação: uma empresa com muitos setores, ela fecha somente um setor, e esse setor que ela fecha, mas mantendo os demais setores ativos,
esse setor que ela fecha, ela demite, dispensa os empregados na modalidade força maior. O senhor vê validade nessa dispensa? Ó, vamos fazer de conta que a CLT não falasse nada sobre o assunto. Tá? E aí a gente ia seguir o Código Civil. E o Código Civil diz que quando a prestação se torna impossível por conta, para um dos contratantes, por conta do evento da força maior, ou do caso fortuito, então se resolve o contrato. Então, se a força maior implicasse na extinção da empresa, o contrato de trabalho estaria resolvido e a empresa não teria que pagar nada. Só que como o direito de trabalho é protecionista, ele falou assim, ó, não, mesmo nesse caso aqui, em que haja o fechamento do estabelecimento ou haja o fechamento da empresa, mesmo sendo por força maior, a gente não vai aplicar lá o direito civil não, porque ele não é protetivo. Vamos colocar aí uma indenização pela metade. Então, é força maior, então, rompeu o contrato de trabalho por fechamento do estabelecimento ou fechamento da própria empresa. Então, ele teria direito à metade a título de indenização. E não ficaria naquela situação, se fosse regido pelo Código Civil, que não teria direito a nada. Tá? Então, essa é a minha visão desse tema. Agora, se você for fazer uma interpretação da CLT, ela fala que a força maior só se aplica nas situações em que há um encerramento do estabelecimento ou o encerramento da própria empresa. Então, como é uma norma excepcional, porque trata de um instituto excepcional, as regras de interpretação dizem que você não pode fazer uma interpretação extensiva. Então, você tem que fazer bem limitado. Ó. Então, força maior num contrato de trabalho para desonerar a empresa, desonerar no sentido de pagar 20%. Tá? Só pode ocorrer no caso de extinção do contrato de trabalho ou na extinção da empresa, na extinção do estabelecimento. Total dele, não parte. Então, total e não parte. Porque aí você porque para ser parte, aí você partiria para uma interpretação extensiva. Isso. Só que uma interpretação extensiva, ela não cabe em situações no qual o próprio preceito legal estabelece uma exceção. Então, se está estabelecendo uma exceção, a interpretação tem que ser restritiva e não ampliativa. Salvo se fosse para interpretar no sentido mais benéfico para o empregado. E não para você interpretar no sentido de desonerar totalmente a empresa de pagar qualquer tipo de indenização. E falando de princípio protetor, aqui eu dei uma viajada até 1999, quando eu defendi meu TCC na faculdade. Em 99, meu TCC foi sobre a flexibilização dos direitos laborais frente ao princípio protetor. E eu lembro que na época eu utilizei muito José Pastore, o próprio Dr. Valentim Carrion, né? E eu lembro muito dessa discussão naquele cenário. E vou aproveitar e perguntar para o senhor. O senhor encontra, e vou reformular, com essas MPs, a gente está vivenciando assim, uma nova forma de vivenciar o direito do trabalho. Isso. Muitas pessoas estão preocupadas em nós termos um novo direito do trabalho pós-Covid. Principalmente com relação, quando a gente fala que o legislado está valendo menos que o combinado. Está tendo uma valorização muito grande do combinado sobre o legislado. O senhor acha que isso é perigoso? Isso pode acabar com o princípio protetor? Ou existem limites a serem obedecidos? E se sim, quais os limites, professor? Os limites estão na Constituição. Tanto que já várias vezes tentaram alterar a Constituição na área trabalhista. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas o limite é a Constituição. A grande dúvida é que hoje a gente vive em uma situação de incerteza para saber o que está na Constituição e o que não está. Exatamente. Porque a Constituição já tem muita coisa. Ela é uma Constituição inflada. Ela não é uma Constituição enxuta. Tá? E aí você parte para outro problema, que é a interpretação da Constituição. Então, se a Constituição já está inflada e você vai interpretar para inflar mais ainda, fica um pouco perigoso. E isso aí a gente chama, na técnica, do ativismo judicial. Isso. Que é o Poder Judiciário tentando criar normas. Então, a gente meio que, nesses últimos anos, a gente tem discutido muito esse tema.
do ativismo judicial, a separação dos poderes, até onde o poder judiciário pode ir, não pode ir. Agora, na verdade, assim, eu como juiz, eu me limito a esse questionamento, a essa situação. E a norma sendo boa ou sendo ruim, eu vou aplicar ela. E só a única possibilidade de não aplicar a norma é se eu entender que ela é inconstitucional. Mas eu já parto do princípio que ela é constitucional. Isso, porque claro. ela provém da administração pública. E quando é um projeto de lei, mais ainda, porque tem um exame prévio da constitucionalidade pelo próprio Poder Legislativo. Tá? Agora, tem uma questão prévia a isso, que é uma questão que não tem referência a mim como magistrado, que seria eu como cidadão, eu como professor, que a gente tem essas opiniões esse fluxo e refluxo do direito do trabalho, e isso aí não tem nada a ver com a questão do juiz, porque o juiz, a norma tá posta, ele tem que julgar, só tem que verificar se tem constitucionalidade ou não. Agora, o estudioso, ele pode opinar em relação a essa questão desse fluxo e refluxo, que como você fez lá no seu projeto, deve ter analisado se o direito do trabalho está sendo flexibilizado, se isso seria bom, se seria ruim. Então, isso é uma questão mais econômica, né, do que propriamente jurídica. De você dizer, o direito do trabalho, se a gente flexibilizar ele, a gente vai criar mais empregos, tá? Então, essa é a questão principal. Porque o que a gente precisa, e o que sempre se falam, a gente vai flexibilizar para aumentar os empregos, não é isso? É uma questão econômica e social, né? Isso, porque se você... Social que seria já um reflexo, né? Exatamente. Porque se você flexibiliza a empregabilidade, né? E aumenta a empregabilidade, ainda que você, individualmente, você reduza alguns direitos que não estão na Constituição, então isso teria um efeito social melhor. Tá? Se você observar fazer essa observação macro e não micro. E o que eu tenho observado é que muita gente pensa mais micro do que macro. Agora, por outro lado, também a gente tem que admitir que uma canetada não produz postos de trabalho, certo? Não vai adiantar a lei falar assim, vamos reduzir os direitos trabalhistas e a gente vai criar emprego. Prova disso é que a reforma trabalhista foi aprovada e não aumentou como se pensava. Tá? Então, o que cria emprego é um crescimento econômico. Tá? O crescimento econômico sustentável que aumenta. Por exemplo, eu tenho um restaurante e tem 50 empregados, certo? E aí veio uma lei e diminui os direitos trabalhistas. Esse fato, por si só, não vai me incentivar a contratar mais empregados. O que vai me forçar a contratar mais empregados é eu ter um maior movimento. A minha atividade econômica é crescer. Então, crescendo, eu vou contratar. Então, se tiver uma lei que reduz os direitos trabalhistas, não tiver crescimento econômico, aí esse lucro vai para a empresa. Entendeu? O que pode acontecer é o seguinte, a médio e longo prazo, no caso, a redução desses direitos trabalhistas pode provocar, digamos assim, estimular as pessoas a se tornarem empresárias ou atrair um público externo a investir no país, mas isso aí é médio e longo prazo, não é a curto prazo. Então, a visão que eu tenho é essa. E nessa análise econômica e social também, eu entendo que se você simplificar mais as relações legais trabalhistas, isso pode ter um impacto até na forma de fiscalização da administração pública em relação aos contratos de trabalho. É o que ocorre também na área tributária. Então, na área tributária, a gente tem não sei quantos, 5 dezenas de impostos, de tributos e de taxas que acabam dificultando a sua fiscalização e você perde muito dinheiro nessa fiscalização. Talvez isso possa estar ocorrendo também em relação ao direito do trabalho. Tem 150 direitos individuais e acaba que há uma dificuldade de você, digamos assim, garantir que haja uma efetividade do cumprimento dessa norma trabalhista. Eu me lembrei de uma live que eu assisti do senhor sobre a jurisprudência da crise, que foi assim, muito boa e esclarecedora também. O senhor abordou nessa live muito do que o senhor está dizendo aqui hoje mesmo. Foi muito bom. Professor, com relação às faltas injustificadas, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as faltas injustificadas. Vamos imaginar a seguinte situação. Um funcionário, ele liga para o empregador e diz o seguinte, olha, eu não vou trabalhar porque eu estou me sentindo inseguro. Tá? Vamos imaginar que o comércio da cidade está flexibilizado, está funcionando,
a empresa com as medidas de segurança, de um decreto municipal, utilização de álcool em gel, distanciamento e tudo mais. O empregado liga para o empregador e fala assim, eu não vou trabalhar porque eu não me sinto seguro, porque eu tenho meu pai que é diabético em casa, ou porque minha esposa está grávida. Como é que o empresário pode lidar com uma situação dessa? Como é que fica essas faltas injustificadas num momento desse, doutor? A gente tem que analisar com outros olhos, não como era antes. Em uma situação dessa antes, eu diria para você, você vai ser penalizado, se você é despedido, você não vai receber o salário. Agora, em uma situação nova, tem que mudar também a forma de interpretação. O que acontecia antes? A única forma do trabalhador ele ter o seu salário abonado e sua falta justificada é quando ele não tinha capacidade para o trabalho. Não era nem a doença. Tá? Então, em uma situação, se você tivesse com alguma enfermidade, esse fato por si só não lhe garantia o direito do afastamento do trabalho com percepção do salário. Porque essa enfermidade teria que implicar na sua incapacidade laboral. E aí sim, a sua incapacidade laboral é que justificava a sua ausência e obrigava o empregador, pelo menos, a lhe remunerar esses 15 primeiros dias de afastamento. Essa era a situação anterior. Numa situação atual, não há nenhuma lei tratando dessa situação. O que a gente vem pensando e construindo é que a gente tem que aplicar agora a mesma teoria da incapacidade para o risco da contaminação e não a doença. Se você tem a doença, no caso, aí você já está afastado, mas é por conta não só da sua incapacidade, mas só do risco que você tem de contaminar outras pessoas. Mas naqueles casos que você citou, eu acho que eu não devo ir trabalhar porque eu posso me contaminar. Então, se você deixar isso também a critério do próprio trabalhador, seria, digamos assim, uma situação de desequilíbrio. Porque aí você permitiria que apenas um contratante, pela manifestação da sua vontade, dissesse que iria trabalhar ou não. Por outro lado, você também não pode deixar também essa decisão unicamente para o empregador dizer a palavra final. Então, qual seria uma situação intermediária? O bom senso seria que a pessoa que fizesse parte do grupo de risco e de risco acentuado, para que ela não fosse trabalhar, ela teria que ter um atestado ou do médico ou da vigilância sanitária. Então, ela procuraria o médico e aí o médico declararia que ela faz parte do grupo de risco ou procuraria a própria vigilância sanitária, que aí emitiria essa declaração e essa pessoa não iria trabalhar. Então, ela não ficaria apenas na manifestação de vontade do próprio trabalhador, a denominada autodeclaração. Nós não chegamos nesse nível de civilização, tá, de consciência popular para você dar uma confiança geral para não só para os trabalhadores, se fosse para os empregadores, pessoas físicas também. Não é questão de ser trabalhador. O momento é de muita negociação, né? De muita conversa, então aí você criaria um sistema alternativo. A empresa não poderia obrigar você a trabalhar, mas para você não trabalhar não dependeria só de sua vontade. Você teria que ter algo por trás disso, que seria a declaração do médico. Mas a declaração do médico não seria de que a pessoa está doente. Isso, mas sim de que aquela pessoa faz parte de um grupo de risco acentuado. Porque todos nós temos o risco, mas tem pessoas que têm um risco mais acentuado. Sim. Professor, o STF, em decisão bem recente, do dia 29 de abril, ele entendeu que o Covid-19 pode ser doença ocupacional, mesmo sem necessidade do empregado comprovar o momento do contágio. E a Corte afastou, inclusive, os artigos 29 e 31 da MP 927. E ainda ratificaram que o fundamento da MP em causa é inidôneo. Não pode introduzir modificações na legislação brasileira básica. Eu pergunto ao senhor o seguinte, com relação ao nexo de causalidade para se estabelecer a responsabilização da empresa, como que isso vai ser tratado? Como o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo, então você volta em uma situação anterior. Em uma situação anterior que é tratada já pela legislação.
entendeu? Eu acho que o que o STF quis dizer, ele interpretou aquele dispositivo lá da MP, assim, sabendo que seria impossível, da forma como estava posto, seria impossível de você provar por exames laboratoriais que você tinha adquirido Não a tem doença como. no trabalho, né? Mesmo porque desde março, né, o contágio é comunitário, né? Então, qual é a norma que tem hoje? A norma que tem hoje é a seguinte, ela diz lá, que é a norma previdenciária, que não será considerado como acidente do trabalho as doenças em decorrência da idade, eu esqueci o nome agora. Senil? Não, é envelhecimento do corpo humano. Mas, degenerativas. Isso, Não serão degenerativo. consideradas degenerativas e nem aquelas, mais ou menos assim, epidemiológicas. Essas doenças virais, elas não são consideradas por si só. Mas nada impede que se demonstre, tá, que houve um agravamento daquela doença por conta do trabalho. Então, digamos, vamos pegar o exemplo aqui de doença da coluna. Problemas na coluna são degenerativos. Tá? Você vai lá, faz o exame de tomografia e vai chegar lá dizendo, tem tudo isso aqui, doenças degenerativas. Mas o seu trabalho, dependendo da natureza dele, ele pode ter contribuído para o agravamento ou o surgimento precoce dessas doenças. Elas continuam sendo degenerativas. Tá? Agora, aí seria uma concausalidade, que a própria lei vê a concausalidade. A causa, mas o trabalho pode agir como concausalidade. E aí, se você utilizar esse mesmo critério, você pode utilizar nessas questões de doenças virais. As doenças virais, praticamente é impossível de você provar que você adquiriu no trabalho, que era o que exigia a MP. Mas também é quase impossível você provar que ela não foi adquirida no trabalho. Então, tanto para você provar que veio do trabalho, como não veio do trabalho, é difícil. E aí você tem que utilizar de outros critérios para você chegar a essa conclusão. Os outros critérios são os critérios epidemiológicos. E esses critérios epidemiológicos, eles são, assim, fixados não pelo juiz, pelo advogado, mas pelo médico, pela uma pessoa que tem conhecimento da ciência. Então, a epidemiologia, ela pode servir de embasamento para você demonstrar que a pessoa teve uma grande chance, não 100% de chance, mas uma grande chance de ter doença no trabalho. Vou dar um exemplo que aconteceu agora recentemente aqui em minha cidade. Eram duas pessoas que trabalhavam em um caminhão. Era um motorista e um auxiliar. O motorista, ele adquiriu o vírus da esposa, tá? Então, não foi do trabalho. Então, não precisou fazer o exame deu positivo, mas a origem foi descoberta pelo médico por meio da anamnese. Pô, você teve contato com alguém que teve? Sim, minha esposa tinha, tá? Mas o companheiro dele de trabalho também se contaminou, porque ele só descobriu depois que estava contaminado. Já esse segundo vai ser considerado como doença do trabalho, porque ele foi contaminado pelo próprio colega de trabalho. Mas o exame em si laboratorial que deu positivo, ele não tem como dizer que foi no trabalho. Tá? E mesmo assim, não é 100% de chance de que ele tenha se contaminado pelo colega de trabalho, mas é uma grande probabilidade. Possibilidade. Perfeito. Então, o que o STF quis dizer foi isso. Do jeito que estava posta a norma, ela estava dizendo assim, você vai ter que provar que você pegou isso aí no trabalho. E essa prova seria praticamente impossível. Não tem como. A gente está caminhando para os minutos finais, professor. Tem muitas perguntas ainda a serem feitas. A gente podia marcar, né, Daniel, uma outra live para o professor, né? Já fica aí o pedido para o coordenador. Mas, para finalizar, creio que vai ser a última pergunta e depois a gente passa para as considerações finais do senhor. Sobre sindicato. A minha pergunta é bem objetiva. Agora, depois, né, da ADI 6363, que praticamente ratificou todo o conteúdo da 936, vamos imaginar a seguinte situação. Eu faço um acordo individual com o sindicato, com o empregado, um acordo individual com o empregado. Depois, no período correto, eu mando o comunicado, que a 936 fala em comunicado, eu mando comunicado ao sindicato de que eu fiz esse acordo individual. Minha primeira pergunta é, eu posso só comunicar, eu sou obrigada a mandar a cópia desse acordo individual para o sindicato?
Já vou engatar a segunda pergunta. Se eu mandar o acordo individual para o sindicato como sinal assim de claridade, né, de total clareza nas minhas intenções, o sindicato pode solicitar que eu retifique alguma coisa, altere alguma cláusula ou não? Quando saiu essa decisão do STF, no plenário, concordei com ela, pela situação excepcional, mas eu concordei também com o voto do relator, o ministro Ricardo Lewandowski. No seguinte ponto, não faz sentido você colocar um dispositivo na lei que não tem efeito prático nenhum. Uhum. Então, por isso que o voto dele, ele tentou, digamos assim, criar uma outra situação, um outro requisito que não estava na MP para dar efetividade prática a esse dispositivo. Uhum. Mas depois que o STF julgou no sentido da constitucionalidade desse dispositivo, praticamente ele disse que aquele dispositivo e nada é a mesma coisa. Sim. Porque você enviando, comunicando, o sindicato não pode se opor. Se ele não pode se opor, a mera comunicação já seria um cumprimento da lei. Porque se você enviar a cópia do acordo, seria para ele ler esse acordo e verificar se é constitucional, se não é inconstitucional e tal. Mas se, no caso, não se está exigindo nada do sindicato, nenhuma contrapartida, então eu não vejo sentido o envio. Talvez seja para ele verificar um único requisito que sobrou, que seria para o caso da remuneração do trabalhador ser superior a 3 salários mínimos. Talvez por isso. Então, digamos que um empregado recebe 5 mil reais. Aí você faz o acordo individual. Aí manda para o sindicato. O sindicato fala, esse aqui não vale não, porque esse aqui ganha 5 mil. Mas se for menos do que 3 salários mínimos, que a lei permite, ou para quem ganha mais do que o dobro do teto da Previdência Social, no caso que tem o hipersuficiente, que a gente chama de hipersuficiente, não faz sentido nenhum você enviar a cópia, porque ele não pode se opor. Ele não pode dizer que não concorda, nada disso. Perfeito. Então a minha resposta seria essa, Tá. Mas eu sempre falo, se você tem 2 alternativas, opte pelaquele que seja mais cauteloso. Então, já que você vai enviar por e-mail, porque a própria lei permite, a própria MP permite você enviar por e-mail, mande logo a cópia, não tem, digamos assim, prejuízo algum. Aí você vai seguir o procedimento mais cauteloso, que pode ser que no futuro seja judicializada essa questão e o juiz entenda que tem que ser uma cópia, mesmo que não tenha efeito nenhum. Então, já envia uma cópia, mas sabendo que aquele acordo ele não poderá ser alterado unilateralmente pelo sindicato. Muito bom. Professor, a gente está no minuto final, eu quero aqui registrar o meu agradecimento à sua gentileza de ceder o seu tempo para responder a essas indagações e tantas outras que a gente tinha aqui ainda. Eu sigo o senhor e sempre nas suas lives estou assistindo para aprender um pouquinho a mais, porque o senhor, como pessoal aqui, vejo vários comentários, o professor é muito didático, muito simpático. Agradecer imensamente, em nome da Faculdade Católica, Dom Orione, ao Núcleo de Prática, aos nossos alunos, egressos, advogados, a Tatianos que estão nos assistindo, agradecer muito a sua gentileza. Passando para o senhor os 40 segundos finais de live. Sim, e reforçar mais uma vez que para mim foi um prazer fazer essa live com vocês, mais ainda pelo fato de vocês estarem, a maioria, pelo menos que tem alguns seguidores meus aqui da região, da Bahia e tal, mas pelo fato de estar falando com pessoas que eu tenho um pouco contato físico, tá? E ter essa troca de ideias, que às vezes questões regionais, elas são tratadas de forma diferente. Então, é sempre bom a gente trocar essa